Olá, meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo a mais um devocional bíblico aqui do nosso canal. Eu me chamo Luiz Barreto e eu quero meditar com você a respeito de alguns posicionamentos do rei Saul que nós não devemos ter em nossa vida. Nós vamos iniciar a nossa meditação em 1 Samuel 15, versículo 22. Mas antes de nós lermos, eu quero apenas te dizer que se caso você é novo por aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva, pois todos os dias você receberá um devocional assim como esse, que vai te fortalecer a fé e te dar uma direção bíblica segundo a palavra de Deus. Mas vamos lá, pessoal. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia nos diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. As atitudes de Saul refletem algumas faltas e alguns posicionamentos de Saul. E esses posicionamentos foram mal aos olhos do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Saul, nós vemos alguns erros que nós devemos evitar na nossa vida. O primeiro erro de Saul foi não buscar a presença de Deus. A Bíblia diz que Saul reinou por 40 anos em Israel. Porém, em nenhum momento ele desejou trazer a arca do Senhor que estava longe. Então ele reina sem a presença de Deus. Ele vive sem a presença de Deus. Ele vai para as batalhas sem a presença de Deus. Saul, ele começa a viver num ciclo distante da presença e da glória de Deus. Por mais que o início da caminhada de Saul, a Bíblia diz que ele se ajunta com os profetas, ele profetiza, ele se torna um novo homem, ele se torna um homem cheio do Espírito Santo, sábio, misericordioso, porém com o passar do tempo, ele não percebe que a presença de Deus sai da vida dele, e a Bíblia diz que mais para frente Saul, ele está possesso de espíritos malignos, e ele precisa chamar Davi para com a sua harpa dedilhando expulsar todo aquele mal da vida dele. Então um primeiro erro da vida de Saul foi não trazer a presença de Deus sobre a vida dele, e é isso que nós não podemos ter em nossa vida. Tudo nós precisamos da presença de Deus. Jesus disse em João 15,5 que sem Ele nós nada podemos fazer. A presença de Deus em nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, faz toda a diferença na nossa história. O segundo erro de Saul foi ceder diante da pressão do povo. Saul era um homem que, por mais que foi levantado por Deus, porque o povo queria um rei, assim como as nações queriam, Saul, ele não sabia lidar com as pessoas se afastando dele. Saul, ele preferia ficar com as pessoas, mesmo que isso custasse a presença de Deus. Saul é o exemplo de pessoa que ela cede diante do que é mal aos olhos de Deus, só para que as pessoas não saiam de perto dela. Saul, a Bíblia diz que certo dia estava esperando o profeta Samuel chegar para oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. E a Bíblia diz que Samuel demorou um pouquinho mais do que o prazo que havia estabelecido. E ele, vendo que as pessoas saíram de perto dele e deixavam a sua presença, a Bíblia diz que Saul, ele toma então o lugar de Samuel, que ainda não havia chegado, e oferece sacrifícios e holocaustos ao Senhor, algo que apenas os sacerdotes e profetas podiam fazer naquela época. E a Bíblia diz que Deus rejeita Saul naquele momento por causa da atitude dele. Saul, ele preferiu perder a promessa, perder a herança de Deus, perder a presença de Deus sobre a vida dele, do que perder as pessoas que não sabiam lidar com a espera. Saul é o exemplo de alguém que, quando as pessoas começam a apertar, quando as pessoas começam a apressar, elas não sabem lidar com as situações e cedem, mesmo que isso custe perder a presença de Deus sobre a vida dele. O terceiro erro de Saul é que Saul, ele se preocupou mais com a sua posição social do que verdadeiramente com a sua aprovação diante dos olhos de Deus. Depois de ser rejeitado por Deus, Saul, ele não se arrepende, ele não busca o Senhor, ele não vai diante dos pés de Jesus, aos pés do Senhor, e começa a clamar por misericórdia. Saul, ele simplesmente chega para o profeta Samuel e fala: profeta Samuel, vai comigo até a cidade, me honra diante dos anciões. Então ele está mais preocupado com a sua reputação na terra do que o seu nome escrito nos céus. Aqui é o tipo de pessoa que
para não perder a sua posição social, para não perder seguidores nas mídias sociais, pessoas que de alguma forma não querem que outras pessoas se afastem, pessoas de importância, não querem que olhem para ela e encontrem um erro, querem viver como se nada tivesse acontecido. Saul nos mostra que existem muitas pessoas que se importam mais com a sua posição social, mais com a sua aparência diante das pessoas, do que verdadeiramente se arrepender diante do nosso Deus. Nós não devemos agir este erro, porque nós temos um Deus misericordioso. O nosso Deus, ele é grande em misericórdia e grande em perdoar. A Bíblia diz que com o Senhor está o perdão, para que ele seja temido. Então o nosso Deus, ele é um Deus que quando nós chegamos até ele, confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, a Bíblia diz que nós alcançamos misericórdia. Mas Saul, ele permaneceu insensível. Ele queria continuar como se nada tivesse acontecido. Meu irmão, minha irmã, não faça isso. Se você fez algo que é mal aos olhos do Senhor, não está tudo perdido. Você só precisa ir até o Senhor, que é grande em perdão e misericórdia. Ele irá te perdoar, irá te restaurar e te dará uma nova oportunidade. Por isso que a Bíblia diz no texto que nós lemos de 1 Samuel 15, versículo 22, que Deus ele espera mais a obediência do que o sacrifício. Porque Saul estava querendo compensar as suas falhas com sacrifícios. Eu sei que o que aconteceu, já aconteceu, não tem como nós mudarmos. Porém, daqui em diante nós podemos ter uma vida de obediência, e é isso que Deus quer de nós. Então, para concluir essa breve palavra, essa breve mensagem, a presença de Deus, ela nos traz direções para evitarmos escolhas erradas e caminhos errados. Saul poderia ter evitado muitos problemas se ele tivesse trazido a presença de Deus, se tivesse orado um pouquinho mais, se tivesse buscado a glória do Senhor um pouquinho mais. A presença de Deus, ela nos impede de agirmos de forma precipitada, de agirmos de forma que nós vamos nos arrepender depois de alguns dias. Eu espero que essa palavra possa ter fortalecido tua fé e o teu coração. Se ainda você não é inscrito, se inscreva. Todos os dias nós temos uma palavra bem rápida assim como essa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus e até amanhã, assim Deus nos permitindo.